Bom dia, gente. Eu sou Patrícia Gebrim e hoje pensando, enfim, no que eu poderia contar para vocês, porque quando eu vou compartilhando as coisas que eu vivo, a minha intenção é de que, de alguma forma, talvez isso toque pessoas que estão passando coisas parecidas, porque nós passamos todos coisas muito parecidas. Então, a preciosidade, aquilo que a gente tem para oferecer para o outro, não é o que a gente leu em livros, o que a gente estudou, é o que a gente viveu. E aí eu estava pensando sobre medo, porque eu já passei por muitos momentos de mudança na minha vida e eu estou nesse exato momento enfrentando mais um. Eu não consigo ficar quieta quando eu vou ficando muito acomodada, algo dentro de mim vai lá, me chacoalha e me faz ter que me mover de novo. E eu fiquei lembrando do grande momento, o primeiro grande momento de mudança que eu vivi, que foi há muito tempo atrás, quando eu me separei no meu primeiro casamento. Eu vinha de uma família onde eu era completamente dependente dos meus pais. Eu casei muito nova, casei com 21 anos. Nossa, ninguém deveria casar nessa idade, né? A gente nem sabe quem é, mas enfim. E aí eu fiquei casada por 12 anos. E no final desse casamento, eu sabia que eu precisava me mover. Eu estava casada com uma pessoa maravilhosa, então o problema não era esse. Isso é o que dificultava ainda mais, porque quando a gente não gosta da pessoa com quem a gente está, é mais fácil. Mas eu sentia que eu precisava crescer, que eu precisava de outras experiências e, enfim, mas eu tinha muito medo de sair daquela relação, porque na verdade eu era ainda, como eu mudei de profissão, eu era dentista e virei psicóloga. Isso atrasou um pouquinho a minha questão profissional e financeira. Então eu era dependente, né, daquela pessoa, do meu marido. A minha família não morava aqui em São Paulo, estava passando um momento muito difícil. Então eu tinha muito medo. Como é que eu vou me separar e como que eu vou sobreviver? E esse medo me paralisou por anos. Eu estou dizendo isso porque às vezes as pessoas se cobram e não entendem que na vida alguns movimentos, eles são processos, eles levam tempo para amadurecer dentro da gente. Não adianta a gente querer fazer uma coisa de hoje para amanhã se a gente não está pronto, porque a gente tem que crescer o suficiente para poder dar aquele passo. E eu levei um tempo para que isso acontecesse, não foi? Opa, derrubei o microfone. Não foi de uma hora para outra. E aí, quando eu finalmente decidi que eu ia dar esse passo, a minha sensação é que era um momento de loucura, porque racionalmente eu não daria esse passo. Racionalmente eu não teria como sair da minha casa, que foi o que eu fiz, alugar uma casa, que foi o que eu fiz, sendo que eu não tinha dinheiro para pagar esse aluguel no final do mês. Então, quando eu decidi fazer isso, algo em mim entrou em desespero, falou: sua louca, o que você está fazendo? Isso é suicídio, né? Você não vai dar conta, você não vai conseguir pagar, o que vai acontecer? Tinha todas essas vozes na minha mente, que eram as vozes do medo, mas tinha algo que dizia assim: vai que vai dar tudo certo, vai que tá tudo bem. E era muito forte essa voz também. E nessa altura da vida eu já tinha aprendido a ouvir essa voz. E eu tinha me dedicado muito a, enfim, a me conhecer melhor. Eu tinha interesse por questões de espiritualidade, eu meditava. Então, eu fui desenvolvendo uma relação mais próxima e profunda com essa voz interna minha e eu fui acreditando nela. E quando ela disse, vai, eu fui. E aí foi um momento muito marcante na minha vida esse em que eu aluguei aquela casa sem saber como eu ia pagar o aluguel no final do mês, sem ter dinheiro para nada. Na época eu tinha 2 anos de formada, tinha 7 pacientes e no começo da nossa profissão as pessoas nos pagam pouco, a gente também negocia muito o valor porque a gente quer mais é treinar e aprender. Então eu não tinha condições financeiras de dar esse passo, mas eu fui. E aí, esse mês que sucedeu a essa decisão, eu considero do grande mês mágico na minha vida, porque
incríveis aconteceram, milagrosas. Então eu vou contar depois melhor sobre isso. Por hora eu quero dizer que o medo ele está sempre com a gente, ele é um companheiro, ele tem o seu lado bom, porque algumas coisas realmente nós temos que temê-las. A gente não pode sair aí achando que a gente dá conta de absolutamente tudo. Mas às vezes o medo está aí para ser vencido. E a gente vence esse medo irreal quando a gente reforça a nossa conexão com a alma. É isso que eu queria dizer hoje. Depois eu vou dizer outras coisas para vocês, vou contar esse meu processo, que foi lindo e mudou minha vida e faz parte da pessoa que eu sou hoje e da profissional que eu sou. Então, quando alguém vem querendo dar um salto, eu não fico assim, ai, você tem certeza? Olha, isso é perigoso. Eu tento entender da onde está vindo essa vontade de saltar. E se está vindo da alma, eu sou o tipo de pessoa que fala, vai que vai dar tudo certo. Porque eu acredito do fundo da minha alma que isso dá certo. Porque eu vivi isso não só essa vez, mas outras. Então o medo ele está e ele só pode ser vencido quando a gente se desidentifica um pouco do ego e se conecta um pouco mais com a nossa alma. Bom, isso é o que tinha para falar por hoje, para não ficar muito longo, mas depois eu vou contar um pouco mais essa história. Sejam corajosos. A palavra coragem é linda porque ela inclui cor, que é coração, e coração é a morada da nossa alma, é por onde a gente consegue expressar a nossa essência e é da onde vem assim, a nossa força para vencer o medo, né? Quando a gente ama, a gente tem muita força. Uma mãe que ama pula na frente de um leão para proteger um filho. Então, coragem é deixa o seu coração te guiar e deixa o seu coração pegar na sua mão e te ajudar a vencer o medo. É assim que acontece. Para isso você precisa se conectar mais com o seu coração e com a sua alma, meditar, contemplar a natureza, sair dessa loucura que a gente vive. A gente vive como um robô, fazendo uma coisa atrás da outra sem nem saber quem a gente é. Então, invista em se conhecer, invista em se aproximar da sua essência, e aí, como consequência, como um bônus maravilhoso, você vai ter uma alma segurando a sua mão e te guiando. E aí a gente fica muito corajoso. É isso, gente. Até o nosso próximo bate-papo por aqui.